Nesse vídeo você vai ter uma verdadeira aula sobre válvulas termostáticas, para acabar de uma vez por todas com todos os mitos que existem no mercado sobre esse assunto. E para apresentar essa aula, nada mais, nada menos do que Alberto Maciel, especialista em sistemas de arrefecimento da MTE Thomson. Alberto, muito obrigado por receber a gente, muito obrigado por tudo isso que você preparou para a gente aqui, para os nossos seguidores. Mas me conta, o que você vai mostrar para a gente? Lufo, primeiramente, nós que agradecemos aí o convite, esse bate-papo, tá? Uma honra, como sempre. E aqui, pessoal, nós vamos falar de válvulas termostáticas, mitos e verdades, as suas particularidades, os seus detalhes. É uma oportunidade para estar mostrando para vocês esses detalhes. Fernando, você sabia que às vezes, por causa de um detalhezinho, você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, né, quebrando cabeça ali, perdendo tempo, dinheiro, né, o dinheiro você recupera, o tempo você não consegue recuperar por causa de um detalhe? Acredito ou não, eu tenho certeza. E pior do que o dinheiro, o tempo e às vezes a confiança do cliente. É isso daí. Então, um detalhe, você troca bomba d'água, troca radiador, você troca uma série de itens e é um detalhe. Então, tenho nessa mesa aqui vários tipos de válvulas, válvulas termoplásticas, válvulas de alumínio, válvulas de aço inox, né? Você tem válvula mecânica, válvula elétrica e até uma surpresinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a ideia é mostrar essas particularidades para você fazer um diagnóstico mais rápido, preciso e assertivo. Mas antes de você adentrar nesses riquíssimos detalhes, eu gostaria de fazer algumas perguntas de caráter mais básico. A primeira delas: para que serve uma válvula termostática no motor? Boa, né? Para que serve a válvula? Chegar nessa temperatura ideal de trabalho mais rápido, tá? E manter essa temperatura ideal de trabalho conforme cada projeto da sua montadora. Então você tem válvula termostática de 80 graus, de 87 graus, de 92 e assim vai. Tá? Então, e tem os detalhes, né, os seus componentes. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu tenho 3 válvulas, né, se olhando fisicamente, são iguais, né, o diâmetro dela todo o mesmo, a altura, que é de grande importância, é um detalhe que eu vou falar daqui a pouco, mas você repara que eu tenho temperaturas distintas. Antigamente, Fernando, você pegar um carro 100% etanol, eu tinha uma temperatura da válvula maior. Se eu pegar um carro 100% gasolina, a temperatura da válvula era menor. Aí surgiu o carro flex. Qual é a temperatura que eu devo utilizar? A maior, a menor, né, uma mediana, que é uma grande dúvida no campo, né? E qual é a temperatura? Depende do projeto da montadora. Por exemplo, eu pegar aqui, ó, VT28880, a famosa, conhecida válvula do motor AP, tá? 288 é um código da peça, 80 graus, né, que é importante falar isso, muita gente acha que 80 graus a válvula já está abrindo, está funcionando, já está aberta, né? 80 graus é só o início da sua abertura. Existe um protocolo técnico que é assim, ó, 80 mais ou menos 2 é o início de abertura, ou seja, ela começa a abrir entre 78 a 82 graus. A sua abertura total vai de 10 a 15 graus a mais. Para essa válvula estar 100% aberta, eu tenho que estar com 95 graus, aí ela está 100% aberta. E dentro disso, ela tem um protocolo que ela abre 1 grau por minuto. E tem que abrir no mínimo 7 milímetros, ela pode chegar até 12 milímetros. Mas sabemos que 1/3 já é o suficiente para fazer a troca térmica. Então eu vou repetir para vocês, ó. 80 mais ou menos 2 é o início de abertura, a abertura total pode ir de 10 a 15 graus a mais, a abertura mínima dela é de 7 milímetros e ela abre 1 grau por minuto. Se você pegar a de 95 graus, que é a mesma válvula, só que com outra calibração, dentro dela tem uma cera expansiva, que tem a sua calibração, ela vai iniciar a sua abertura com 95 graus, mais ou menos 2, e o mesmo protocolo. É até interessante falar isso daí, porque muita gente acha que tem mercúrio dentro da peça, né? Eu vejo muito isso aí. Não é mercúrio, é uma cera expansiva derivada do petróleo, e ela tem essa calibração. Então toda válvula nesse protocolo tem a rampa do seu aquecimento.
Então, se você pegar aqui, ó, essa abertura da válvula de 80 graus, ela começou a abrir ali em torno de 81 graus, né, que ela está dentro do especificado, ela vai abrindo 1 grau por minuto, tá, e vai chegar na abertura total aqui, nos 7,5 milímetros, ó, em torno de 95 graus. E depois ela vai manter, só que ela vai subir mais um pouquinho, depois ela vai mantendo. Por quê? Porque se continuar essa abertura, ela pode vazar cera. Então tem todo um procedimento técnico, todo um protocolo técnico dentro dessa válvula aqui. Não só a cera é calibrada, né? O termoelemento é calibrado, que é o coração da peça, que é o que nós chamamos de tubete, como essa cera tem essa calibração. Você pegar uma de 87 graus, também vai ter essa curva. Você vê aqui que ela começou a abrir, e depois, quando vai chegando aqui nos 8 milímetros aqui, ó, que já está uns 103 graus, que é uma válvula de 87, ela já vai mantendo. Ó. Ela já vai mantendo. E ela tem essa característica dela. Outra característica importante, Fernanda, assim, a válvula. Às vezes, a gente olha para uma válvula, você fala, é tudo igual. Não. Tá? Então, você tem, além da calibração, do termoelemento, você tem a parte dimensional da peça. Né? Além do diâmetro da flange, né, que é essa válvula aqui, o diâmetro externo, o diâmetro interno, você tem o diâmetro do bypass. E aí começam a entrar nas particularidades. O que é o bypass? É esse segundo estágio dessa válvula aqui, ó, essa segunda mola. Então tem válvula que tem o bypass, tem válvula que não tem o bypass, tem válvula que tem um bypass maior, menor, tem válvula que tem o bypass com esse diâmetro maior, menor. E aqui dá para mostrar, para você ver como que é importante. Ó. Quando a válvula está fechada, a água só fica circulando no bloco do motor, certo? Quando a válvula começa a abrir, ela abriu, esse bypass ele vai tampar esse duto aqui do bloco do motor e vai obrigar a água a ir lá para o radiador. Então, se eu estiver com uma válvula que tem essa altura aqui menor da válvula, que é essa parte dimensional, que é a altura, não é a altura total. Às vezes o pessoal pega um paquímetro e vê a altura total. É a altura da base, da flange, até a ponta aqui final do bypass. Tem que respeitar essa altura. Se eu estou com uma válvula que tem uma altura menor, a válvula vai abrir, só que a água ela vai ser direcionada uma certa quantidade para o radiador, mas vai ficar uma outra quantidade aqui no bloco do motor. Eu costumo falar assim, a água é sábia, ela não discute com ninguém. Ela percorre o caminho mais fácil. Tá? E ela vai ali, e o caminho mais fácil vai ser sempre o bloco do motor. Então, por esse motivo, às vezes você coloca uma válvula nova, e esse carro ele tem um aquecimento na estrada. Às vezes você libera esse carro, ou você está lá na hora de fazer a manutenção ali, você montou, você inspecionou, a válvula abriu, fechou, a ventoinha ligou, desligou, só que aí você liberou esse carro. Esse carro, quando chega na estrada, ele começa a trabalhar mais aquecido. Por quê? Problema de aplicação dimensional da válvula termostática. Então, você vê que são vários detalhes, né? Olha aqui, Landulfo, a cera expansiva que tem dentro do termoelemento. É isso que faz acontecer. Então, aqui nós já temos a oportunidade de detonar o primeiro mito. Não é mercúrio, é uma cera. Uma cera especial, não é qualquer cera. Não. É uma cera que dilata com o aumento da temperatura, é isso? Exatamente. Então ela está em estado sólido, aí conforme o líquido, né, vai aquecendo, essa cera ela vai se expandindo, parece um fermento de bolo, né? Vai se expandindo, vai aumentando a sua dimensão. Então, como está tudo compactado aqui dentro, né? Você tem a cera, você tem um diafragma, você tem o pino, tá fechado isso aqui na fábrica, tem uma prensa, bate aqui com 2 toneladas, rebate com 2,5 toneladas, então é muito bem fechadinho, compactado. E a cera vai expandindo, vai aumentando sua dimensão, ela está em estado sólido, entrando para estado líquido, ela tende a empurrar o pino. Como o pino está travado na ponte da válvula, aí ela empurra a mola, aí abre. Só que tudo isso tem a calibração, né? Você vai ter a calibração do termoelemento, se você pegar, Landulfo, assim, ó, você vê que aqui tem um esmagamento, isso é uma calibração, é um ajuste fino do termoelemento. Então, aí você tem a calibração disso, você tem a mola também, não é só para retornar. Então, a mola tem uma carga, né? Existe alguns newtons aqui, 20 newtons, 25, 27, depende do produto. Então, toda essa calibração. E muita gente acha que é cera.
E a única possibilidade da válvula não abrir se essa cera vazar. O nosso projeto, né, que é uma fábrica, o pino ele não vai direto na cera. Existe um diafragma aqui, que é o pino vai no diafragma, o diafragma vai na cera. Então ali vai dilatando, né, ele esmaga esse diafragma que empurra o pino está travado, a válvula abre. Então é importante, né, dimensional, altura, diâmetro, né, e a aplicação correta. Senão a água ela não vai no radiador, vai ficar só no bloco do motor. São vários veículos que acontece isso com válvula com bypass e sem bypass. Outro mito, então, que precisa ser detonado é com relação ao tempo de abertura da válvula, que você explicou. Não é imediato? Não, isso é importante, isso daí. Porque, exatamente, tem gente que vai fazer uma pré-análise, aquele teste na chaleira, né? E já coloca a válvula lá no recipiente e acha que a válvula já começou a abrir. Não, então você tem um coeficiente de dilatação, a transferência de temperatura, né, do líquido ali para o termoelemento, para a cera. Então, e fora isso, depois que ela começou a abrir, ela vai abrir gradualmente. Então você vai ter lá 1 grau por minuto, né, pouco mais que isso, né, que é essa rampa de abertura aqui. Então, se eu colocar só uma válvula lá na chaleira lá, tá borbulhando a água e não abriu, você tem que ter esse tempo. Às vezes você pega uma chaleira e joga a água ali na válvula também. Gente, a válvula não vai abrir. Aí isso leva a um diagnóstico errado. Você vai achar que a válvula está travada. Ou seja, o teste tem que ser feito por imersão, na temperatura certa e no tempo certo. Outra coisa, existe um outro mito aí que acho que a gente precisa conversar a respeito dele. Eu já vi. O teste da válvula com soprador térmico. Pode? Isso é um perigo. Eu também já vi em campo e não pode, tá? Então, a válvula, ela aguenta aí uma temperatura máxima. Tanto que eu até brinco, né? Sabe o segredo de Tostines? Né? Vende mais porque é mais gostoso ou é mais gostoso porque vende mais? Então, a válvula, o carro ferveu porque a válvula travou, né? Ou a válvula travou porque o carro ferveu. Pode ser que a válvula travou porque esse carro aqueceu por algum outro problema, alguma outra anomalia no sistema. Por exemplo, furou o radiador ou a bomba d'água está ineficiente. Esse carro vai chegar numa temperatura tão alta, que vai vazar cera. Então, o máximo que eu consigo chegar aqui é 140, 150 graus. E um soprador térmico, né, que o pessoal utiliza para fazer essa pré-análise, pode chegar a 200 graus. Então, eu posso danificar a peça. Né? Então, não utilize, pessoal, não utilize soprador térmico. Então, põe no líquido imerso, como você falou, e tem mais um detalhe. Além de ter esse tempo, né, de abertura, a água tem que estar homogênea também. Então, lá embaixo, né, na panela, pode estar uma temperatura e aqui em cima outra. E esse aqui é um pouco complicado, deixar essa água homogênea, a mesma temperatura que está embaixo, está em cima. Outro detalhe é utilizar um termômetro a laser, né, digital. Tem que pegar no termoelemento aqui a temperatura. Às vezes tem gente que olha ali e fala, olha, tá 120 graus e a válvula não abriu. Na verdade, está pegando no fundo da panela e a temperatura é excessiva ali mesmo, porque está pegando da panela, não do líquido. O ideal é usar um termômetro de metrologia. Esse sim que era de mercúrio, né, que é aquele de vidro. Caso não tenha, posso usar um termopar com um multímetro e fazer essa avaliação. Porque posso ter erro também nessas pistolinhas laser, pode ter um erro de informação pegando ali na panela, no líquido e tal. E lembrando, a água tem que estar homogênea. Perfeitamente. Um outro mito que nós podemos conversar a respeito dele agora. Motor que trabalha bem não é motor frio. O motor tem que trabalhar na temperatura de projeto. Ideal, né, de trabalho, conforme cada montadora. Um motor frio, trabalhando frio, na fase fria, você injeta mais combustível.
né, onde você tem um maior consumo, né, de combustível, os desgastes do motor, então, para ter os coeficientes de dilatação ali do pistão, anel, camisa, etc., você tem que estar na temperatura ideal de trabalho. Pode ultrapassar disso e nem abaixo disso. Então, além de tudo isso, é onde começa a aumentar, né, a emissão de poluentes, né, o monóxido de carbono, o hidrocarboneto, que é isso, dispara e acaba contaminando. E você começa a ter um prejuízo maior. Além de não é tá ecologicamente correto, você está perdendo dinheiro. Isso sem falar na formação de carvão dentro da câmara de combustão, que depois pode provocar até pré-ignição. Exatamente. Então, Alberto, para quem não tem muita intimidade com o componente, com a válvula termostática, nós temos uma aqui desmontada. Isso. Quem são os componentes aqui, os Aqui, principais? Coração da peça, né, que é o termoelemento aqui, que é conhecido também como tubete. Dentro dele, no interior dele, você tem a cera expansiva, né, você tem a ponte aqui, que vai travar quando é um refil, a mola, e nesse refil tem um detalhe, é vulcanizado. Em lugares mais frios, que a válvula tem que estar 100% vedada, tá? Eu tenho válvula que é vulcanizada. O que é vulcanizado? Eu tenho uma borracha aqui nessa válvula que me garante que não passe nada de água, ela 100% fechada. Tá? A válvula que não são vulcanizadas permite uma pequena passagem de líquido que não vai influenciar, só se for numa região muito, muito fria, que aí numa serra pode ser que acaba influenciando um pouquinho. E aí você tem também um giglepin da válvula montada, que é um pininho que nós vamos falar daqui a pouco, porque antes disso, você tem todas essas válvulas aqui, tudo isso que nós falamos agora há pouco, né, de termoelemento, de cera expansiva, você vai encontrar em válvula mecânica, válvula elétrica, termoválvula de termoplástica, né, que muita gente fala plástico, né, é uma fibra de vidro com nylon e tal, e aço inox, e até mesmo nessas duas camaradas aqui, ó. Essa válvula aqui. Conhece? Eu conheço, mas eu acredito que muita gente não conhece. Exatamente. Então é uma válvula termostática, sim, para carro, né? A linha Volkswagen, né, se você pegar o Fusca, Brasília, Kombi, a linha refrigerado a ar, tem válvula termostática? Sim. Tem. Pode ser até duas válvulas. Tá? Eu já vi com duas. Duas válvulas. É para o ar? É para o ar. E como é que funciona? Na verdade, primeiramente, você vai ter uma válvula, você vai ter essa válvula aqui. Essa válvula termostática vai estar aqui, ó, no cabeçote, abaixo do cabeçote aqui. Então, aqui nesse Fusca aqui, você vai ter a caixa de ar. Aqui você tem um dínamo, um alternador, que está ligado diretamente ali numa ventoinha que está refrigerando a caixa de óleo. Certo? Então, está refrigerando o óleo. Dentro dessa caixa de ar, você tem duas aletas aqui que estão fechadas, né? Você tem uma aleta aqui que estão fechadas. Então, lembra para que serve a válvula? Chegar na temperatura ideal de trabalho rapidamente e manter a temperatura ideal de trabalho. Imagina um Fusquinha lá, 1.6 a álcool 1980, no inverno. De partida, tem que chegar rapidamente nessa temperatura de trabalho. Então, esse ar aqui só está refrigerando o óleo do motor, que está numa caixa de óleo aqui. Conforme esse veículo vai aquecendo, esse motor vai aquecendo, tá? Aqui embaixo está a válvula com a temperatura bem baixinha, porque não tem líquido, né? É o ar, é o calor do ar que vai dilatar aquela cera expansiva que nós mostramos. E aí essa cera vai expandindo, essa válvula vai abrindo, só que vai ter um varão. Vai ter um varão que abre essa portinhola aqui, essa aleta aqui, que vai ter outro varão que abre essa outra aleta, e empurrando o ar aqui para o cabeçote para você ter a troca térmica, refrigerando o motor. Então, sim, Fusca tem válvula termostática. Se você pegar aí até 1986, né, foi fabricado o Fusca aqui no Brasil, depois voltou em 1994, né, e foi até 1996, eu vou pegar uma outra válvula aqui, que aí você tem o Fusca, você tem essa aerodinâmica do Fusca, né, meio arredondado, tanto que se eu pegar uma garrafinha dessa aqui assim, eu assoprar aqui, o ar tende a fazer isso, né? Uhum. Se fosse um teto da Brasília, por exemplo, passava reto. Então ele tende a fazer esse convite pelo capudo, pelo o teto do Fusca aqui. Por que eu estou falando isso daqui? Porque aqui no capu, você tem esse capu ventilado, e acima ali da placa, onde tem a lâmpada da placa ali, você vai ter esse defletor. Você vai ter esse defletor aqui, ó.
E dentro do capô tem essa segunda válvula termostática, tá? Então, conforme vai aquecendo ali no motor ali, essa válvula também vai abrindo e vai abrir esse defletor que vai empurrar o ar lá para dentro do motor para fazer a refrigeração da parte de combustão. Então são duas válvulas, mas é só para mostrar aqui até mesmo a evolução, como que era antigamente a válvula termostática no sistema ar, e vocês vão ver como que está hoje na válvula elétrica, carro com 2, 3 válvulas, né? Que é a evolução que não para nunca, a melhoria é contínua, né? Então, desde essa época, né, de 1969, já tinha uma reportagem aqui no Auto Sport falando que não deveria sacar a válvula termostática. Do Fusca. Do Fusca, entendeu? Que esses carros sem válvula termostática tinham que fazer uma retífica muito precoce. Então, aí foi a evolução, tá? Voltando nas particularidades, né, das válvulas, que isso é legal, ter essa parceria com o fabricante direto com vocês, reparadores, né, e o pessoal que gosta de mexer com o produto, tem mais uma particularidade legal aqui para falar para vocês, que quantas vezes você faz uma substituição de uma válvula e não observa os detalhes que tem numa válvula? Quais são esses detalhes, né? Na verdade, esse aqui, qual que é esse detalhe que eu quero mostrar? É o Giglepin. Então, são várias válvulas, não são todas, tá? Mas a maioria tem um pininho, né? O pessoal chama de pininho, de brinquinho, já ouvi falar, mas o nome técnico dele é Giglepin. Então, você que está assistindo nós aqui, ó, cuidado sempre quando você deparar com uma válvula que tem esse pininho, né, que isso tem lado para montar. E para que serve esse pino? Para que serve esse Giglepin, né, que é o termo técnico aqui? Serve para eliminar possíveis bolhas de ar no sistema. Então, na maioria das vezes que você vai fazer a troca de uma peça, né, você sacou a peça velha, você sacou, colocou bomba d'água nova, radiador novo, mangueira, sensor, tudo novinho, tudo bonitinho, está com aditivo, aplicou a válvula nova, não observou isso daqui, e montou virado para baixo, por exemplo. Quando você sacou a válvula, a água saiu, foi embora. Quando você está colocando o aditivo correto lá, novo, se a água saiu, entrou ar. Então, você vai adicionando o líquido vai empurrando essa bolha de ar que está dentro do sistema. Essa bolha de ar, ela vai parar aqui no termoelemento. Então, por que tem lado para montar esse Giglepin, tá? E sempre para cima? Porque a bolha de ar sempre vai ficar em cima. Isso aqui é natural, o ar é mais leve do que a água e vai ficar em cima. E como essa válvula, ela, infelizmente, algumas não têm o Poka-yoke é um termo que é anti-erro, né? Tem gente que fala que é antiquínio, né? Anti-erro. O que é isso aqui? Eu consigo montar esse pino tanto para cima ou para baixo, ou para o lado, qualquer, né, posição que eu colocar lá monta. E se eu não tinha essa informação e montei com o pino para baixo, e a bolha de ar está aqui em cima, o ar não aquece igual a água. O ar não vai passar de 70 graus. Então essa válvula não vai abrir. Não. Essa válvula vai, vamos supor que é uma de 82 graus. Vai ficar uma bolha de ar aqui e não vai abrir. Então eu vejo muito isso daí acontecer, você troca a válvula, não faz o sistema de sangria, ou até fez o sistema de sangria corretamente, mas você não tinha essa informação e montou esse pino para baixo. A válvula não vai abrir. Existem alguns modelos que são diferentes, que existe esse Poka-yoke. Betinho, nesse ponto eu queria que você fizesse um parênteses. Você falou montar para cima, montar para baixo. Isso é no caso da válvula ser montada na horizontal? É isso que você está falando do Giglepin? Quando eu saco a válvula, né, eu posso montar ela assim. No caso, essa aqui não, que eu vou explicar isso daqui. Eu posso montar ela com o Giglepin para baixo, para cima, para o lado. Eu posso estar 30 graus para a direita ou para a esquerda, mas 90 graus já começa a me dar problema. Problema de bolhas de ar aqui que não vai embora. Mas isso não vai acontecer se a válvula for montada assim. Não, aí normalmente não tem o Giglepin. Por isso que eu falei que não é padrão todas as válvulas. E quando é montada na horizontal, é obrigatoriamente obrigatório o Giglepin ficar para cima. Para cima. O para cima é assim. É assim.
tá? Então, o que que acontece? Tem válvula que tem um Poka-yoke, que eu disse. O que que é o Poka-yoke? É a prova de erro, né? Por exemplo, eu pego essa válvula aqui, ela é excêntrica, ela é offset. O que que é uma válvula offset? Ela é deslocada do eixo central aqui, né? Ela é fora de centro. Então, eu não consigo montar essa válvula com o pino para baixo. E mais detalhe, eu não consigo montar ao contrário, que infelizmente, em alguns casos, dá para você montar ao contrário, porque não é padrão. Eu falo que não existe regra na linha automotiva, a regra foi feita para quebrar, tá? Mas na maioria das vezes, tá? A maioria das vezes, a mola é virada para o bloco do motor. Se eu pegar essa válvula, eu consigo, dependendo do veículo, montar com a mola para o motor ou com a mola para o radiador. Por exemplo, eu vou pegar uma peça aqui que é possível. Essa daqui, ó. É uma VT438.89, que é toda a linha aqui, para a maioria da linha Renault, né? Renault Clio, a Duster, o Sandero, entre outros. Essa válvula foi montada errada. Segura aqui para mim, por favor. Qual que é o correto? Deixa eu pegar uma peça aqui. Qual que é o correto? O correto é dessa forma. A mola aqui, ó, aqui é radiador, a mangueira está indo para o radiador, aqui é bloco do motor. Então, dessa forma aqui, a mola virada para o bloco do motor. E essa aqui foi montada errada e chegou na nossa garantia. Se essa válvula fosse offset, não ia conseguir montar errado dessa forma. E são várias, né, válvulas, vários veículos, né, que é possível. Então, mas recapitulando aqui os detalhes, as particularidades, a ideia é mostrar para vocês essas particularidades. Falei do bypass e aqui no caso do Giglepin. Então, o Giglepin ele serve para eliminar possíveis bolhas de ar no sistema e tem que ser virado sempre para cima, tá? E pode ser que algumas válvulas não tenham o Giglepin, mas tem um furinho, tá? E que é um furinho que está bem aqui na peça, aqui, ó. Ele não tem o Giglepin, tá um furinho. No caso aí tá o Giglepin. Essa é excêntrica, ó. Essa é offset. Então, a posição é importante da válvula, tá? Não pode montar ao contrário, senão você vai ter problema. E sempre para cima. Esse é o detalhe do tal Giglepin. E aí, você tem todo o procedimento. Eu coloquei a válvula termostática e não abriu, né? A mangueira superior aquecida, a mangueira inferior fria, dependendo do veículo. E o que pode ser? Pode ser N fatores. Você pode fazer o teste direto na válvula também, que é o teste lá, eu costumo falar na panela, é o que vocês vão fazer o teste aí. Que vale lembrar, né, que eu falei da água homogênica e tal, é utilizar o aditivo concentrado. Porque se você tiver com uma válvula de 80 graus, 82, você vai conseguir fazer o teste na panela com sucesso. Se tiver com uma válvula do Corsinha, de 92 graus, tem válvula com 95 graus, você pegar uma válvula da linha P etanol antiga, é 95 graus. Então, 95 graus é só o início de abertura, a abertura total vai para mais de 107 graus. Lembrando que a água ferve 100 graus nível mar. Dependendo da região que você estiver aí, a água vai ferver com 98 graus, 97 graus. Você não vai conseguir executar esse teste. É importante utilizar o aditivo concentrado, que você consegue postergar esse ponto de ebulição até 104 graus. Aí você consegue ver uma boa abertura da válvula, tá? Então, isso é importante. Na dúvida, o carro está aquecendo, né? Executa o teste lá na panela, faz o sistema de sangria e vê a aplicação, que a aplicação é de grande importância. Hoje, tem muito problema de aplicação. Antigamente, você ia fazer uma aplicação, você olhava qual motor modeliano. Hoje você tem que ver qual motor, modelo, ano, se é 4 cilindros, se é 3 cilindros, se é injeção direta, se é injeção indireta, né, se a transmissão é automática, se é manual. São uma série de fatores que leva o veículo superaquecer. Chega nesse nível de detalhe o tipo de transmissão? Chega. Principalmente na linha PSA, na linha Renault. Eu vou mostrar em breve, mas antes disso, né, da transmissão, veja um detalhe simples aqui, ó. Se você pegar a linha Volkswagen, eu tenho a VT28880 e a 87, tá? Que é os motores AP. Se você pegar o motor EA111, muita gente erra aqui. Muita. Por quê? Porque esse carro já é flex, tá?
Quando esse carro flex, né, se você pegar o Gol, Polo, Fox, Space Fox, Cross Fox, toda aquela linha do EA111, 1.0, 1.6, já é flex. Aí fica sempre a dúvida, né? Qual que é a válvula que eu vou aplicar? Nesse caso eu tenho a 445.80 e a 445.87. Na lógica, muita gente vai na 445.87, porque é uma temperatura maior, e lá antigamente, quando o carro é etanol, você tem a temperatura maior. Mas aí, lá no início do nosso bate-papo, né, foi isso aí que eu falei. E o flex? Flex depende. Então, na linha Volkswagen, para vocês nunca mais esquecer essa aula de hoje, esse vídeo de hoje. Quando você pegar a linha Volkswagen, o EA111, tá? Não o 211, o EA111 Flex, você não vai aplicar de 87 graus, e sim a de 80. Mas por quê? Poxa, mas esse carro não é Flex? Porque é outro projeto, é outro sistema. Esse carro já não tem o interruptor térmico do radiador, né, o propulsor térmico, conhecido como cebolão, que também existia o processo de compatibilidade de temperatura. Por exemplo, você pegar o carro que tinha cebolão, na época, muita gente que tinha um kit verão, né? Ou você é uma região quente e você utiliza um cebolão com uma temperatura menor. Aí você perde a compatibilidade de temperatura da válvula com o sensor. O que acontece? Essa ventoinha liga e não desliga mais. Então, o interruptor sempre tem que estar com a temperatura maior do que a temperatura da válvula. Tá, mas vamos voltar aqui. Como funciona dessa forma aqui? No EA111, no Scarreflex, ele já não tem mais o cebolão. Ele aciona o eletroventilador eletronicamente através da informação do sensor de temperatura, da injeção. E esse carro é programado para acionar o primeiro estágio a 100 graus, tá? Por exemplo, eu tenho essa carcaça aqui do EA111, tá? Da Volkswagen EA111, que já é comandado lá o acionamento do eletroventilador pelo sensor de temperatura, né? Que alguns modelos é um cinza, né? De 2 pinos, que é o 4092, outros modelos é um verde de 4 pinos, que é o 4014. Então, como é que funciona? O acionamento do eletroventilador desse veículo aqui é programado para 100 graus no primeiro estágio, tá? Se eu aplicar uma válvula de 87 graus, olha que engraçado, vou aplicar uma válvula de 87 graus nesse carro. Lembra que 87 é só o início de abertura total de 10 a 15 graus a mais? Então, a abertura total dessa válvula de 87 aqui vai lá para 105 graus, ok? Aí a válvula vai abrir, vai chegar lá a 100 graus, né, o motor, né, o líquido, e aí vai acionar o relé vai fechar, vai acionar o eletroventilador, a válvula está aberta, está saindo líquido por aqui, e está indo lá no radiador, fazendo a troca térmica e voltando na temperatura, né, refrigerada. Aí essa válvula ela vai fechando, vai solidificando a válvula e a válvula vai fechando. Então aí a temperatura vai diminuindo para 99 graus, 98 graus, 97 graus, 96 graus, e fica em torno de 96 graus, que a mediana dessa válvula aqui vai trabalhar nisso, porque ela é de 87, o início de abertura. Então o relé não vai abrir, a ventoinha não vai desligar. Agora vamos para de 80, vou aplicar de 80 graus. Apliquei de 80 graus, que é a correta, aí chegou na temperatura de 100 graus, acionou o eletroventilador, aí vai fazer a troca térmica, vai diminuindo a temperatura para 99 graus, 97, 96, 95, e aí 94, abre o relé, a ventoinha desliga, entendeu? Porque essa válvula é de 80 graus, ela pode chegar até um pouquinho mais baixo. Então, por isso, quando eu aplico com uma temperatura divergente, a ventoinha liga e não desliga mais. Então você tem que ter essa compatibilidade de temperatura da válvula termostática com o acionamento do eletroventilador. Um detalhe que eu não conhecia. Isso acontece na linha EA111, que vai essa carcaça aqui, como hoje nós temos a linha alumínio, né, com o cano em alumínio, que dá muito problema de quando você está com não está com o aditivo correto, e se for uma válvula que a carcaça de termoplástica não for um material adequado, pode apresentar ressecamento, trinca, fissura ou empenamento e vazar líquido de arrefecimento. Então, Roberto, só para dar uma reforçada para o guerreiro das oficinas que tem dúvida a respeito dessa aplicação, como é que se faz a relação entre a temperatura da válvula e a do sensor? Você tem que entrar com o scanner e ver, né, no scanner qual é o acionamento do acionamento do eletroventilador desse veículo e a temperatura da válvula. Tá? Então, mas sempre é pela aplicação, não tem como. Tá? O mais assertivo
É a aplicação fechando tudo aquilo lá. Se é 4 cilindros, se é 3 cilindros, se é 8 válvulas, se é 16 válvulas, se é transmissão automática, se é transmissão manual. Então tem todos esses detalhes, né, no EA 111. Que aí eu vou ter esse cavalete completo aqui, com esses sensores, e aí você vai ter os motores EA. Se você vai pegar um motor 211, você vai já pegar o motor MPI, MSI, TSI, já tem uma outra configuração, tá? Então é outra dinâmica, que inclusive é uma outra termodinâmica, que é a evolução. Nós mostramos a válvula termostática, né, do Fusca, como que era, né, o que tem em campo e o que está chegando. Então, se você pegar esses motores aqui, né, da linha Volkswagen, você pode encontrar ali 2 ou até 3 válvulas termostáticas. Então, o MPI, MSI e o TSI, principalmente a linha do TSI, tá? Você vai ter uma válvula termostática de 80 graus, dentro desse cavalete aqui, ó. Você vai ter uma válvula termostática de 80 graus que direciona o líquido para o cabeçote, que vai ser essa menor aqui. Ela tem um procedimento de montagem que vai estar aqui dentro, encaixar ela bonitinho, certinho. Aí você vai ter uma válvula de 95 graus, que vai estar posicionada bem aqui, ó, nesse cavalete aqui, ó, que direciona o líquido de arrefecimento para o bloco do motor. Então, a de 80 graus é para o cabeçote, a de 95 graus é para o bloco do motor. Eu tenho toda essa dinâmica diferente. Além disso, pessoal, é acoplado aqui nesse cavalete uma bomba d'água. E aí entra a parte de metrologia de vocês. É de grande importância de fazer o torque correto dessa válvula. Então tem toda a posição do torque correto e o aperto, né, desses parafusos. Então normalmente você faz lá, você tem a posição, você faz lá um pré-aperto nesses parafusos aqui em torno de 10 newtons. Aí tem um outro detalhe muito interessante, que é assim, ó. Eu tenho que apertar, montei a válvula termostática aqui no cavalete, aí monto a bomba d'água, tá? Aí eu vou montar o conjunto, com subconjunto, fiz a montagem do subconjunto, eu vou pegar esse conjunto e montar lá no motor. Então eu vou fazer uma aperto aqui 10 newtons, depois com outro torquímetro, eu tenho uma chavinha aqui, ó, que eu tenho que aplicar uma tensão aqui de 30 newtons, porque eu tenho que esticar a microcorreia da bomba d'água. Então, simultaneamente, olha a complexidade. Simultaneamente, eu vou torquear meus parafusos aqui depois com 12 newtons e 30 newtons aqui para esticar aqui a microcorreia da bomba d'água. Feito tudo isso, eu vou inspecionar para ver se não tem vazamento. E se eu não aplicar esse torque, pode vazar. Olha o nível de detalhe. É muito. Aí, além de tudo isso, que eu falei de que pode ter 2 válvulas, ou até 3, né? E como é que funciona? Eu vou ter uma válvula de 95 graus, que é para o bloco do motor, uma de 80 graus, que é para o cabeçote. Aí eu vou ter esse Y aqui, que às vezes passa despercebido, e você acha que é um derivador de líquido, né? É um Y. Não, pessoal, é uma terceira válvula termostática, né? Se você pegar todos os motores TSI, com transmissão automática, você tem um trocador de calor. Então, esse Y vai estar logo abaixo aqui, você vai ter esse cavalete, né, nessa posição, e você vai ter esse Y bem aqui, abaixo dele, que uma mangueira desse cavalete vai entrar nesse Y aqui, vai fazer uma derivação para o ar quente, e aqui embaixo aqui vai para o trocador de calor, porque eu tenho que arrefecer o trocador de calor. Tá? E eu também tenho que arrefecer a turbina desse carro. Então, olha a termodinâmica desse veículo, né? Eu tenho 3 temperaturas distintas. Eu tenho uma de 80 graus para o cabeçote, eu tenho uma de 95 graus para o bloco do motor, e aí é onde eu tenho esse detalhe aqui, ó, 70 graus para fazer arrefecer o restante aqui, que é do trocador de calor e até mesmo a turbina. Então, aqui eu tenho uma válvula termostática, uma terceira válvula termostática. 3 temperaturas diferentes. Nesse motor EA211. 3 temperaturas diferentes. É uma termodinâmica mesmo. E um erro, uma troca, uma aplicação errada
compromete todo o funcionamento e a durabilidade do sistema. Exatamente. Então isso é muito importante, né? Esses detalhes, essas particularidades, você ter essa, né, essa troca de informação, disseminar informação importante, né, para o pessoal. E não pode sacar nenhuma válvula, tá? Eu acho que esse é um mito que já está mais do que detonado. Então vamos falar de corrosão galvânica e eletrólise. Ponto importantíssimo. Então, infelizmente chega várias válvulas para a gente aqui na garantia, né? E mais, solicitando laudo técnico e requer ressarcimento. Solicita ressarcimento de mão de obra, danos, e chega às vezes umas coisas assim para a gente. Então eu posso ter aqui, ó, por exemplo, aqui nesse meu lado aqui, eu tenho corrosão galvânica. Eu posso também ter uma eletrólise. E por que isso acontece? Né? Por não utilizar o aditivo correto, não utilizar água desmineralizada, né? Utilizar água de torneira, água de chuva, água de poço, né? Água de poço tem minério, saindo da terra, né? Então, vai acontecer isso daí. Eletrólise também pode estar acontecendo também, e até mesmo processar isso aqui mais rápido ainda, por potencial de massa e condutividade elétrica no sistema. Então, isso aqui, até 3 meses daqui, né, pode apresentar o processo de eletrólise. Então, sempre utilizar o aditivo correto, a proporção correta, e você está na dúvida lá se tem a condutividade elétrica, o certo é você ver com refratômetro e tal, bonitinho, mas se você tiver um multímetro aí na sua oficina, você consegue fazer a avaliação. Se você pegar um multímetro, deixa eu ver se eu tenho um multímetro, tem um multímetro aqui, ó. Se eu pegar um multímetro e colocar aqui na menor escala em tensão contínua, 2 volts, tá? Colocar aqui na menor escala que eu tenho aqui. Aí eu vou pegar um borne do meu multímetro e vou colocar no negativo da bateria. O negativo, tá? E o outro borne do meu multímetro, eu vou colocar dentro do líquido de arrefecimento aqui no reservatório de expansão. Qual que é o valor máximo permitido aqui? Ideal abaixo de 150 mil. Tá? Vamos dizer que até 300 milivolts, vamos dizer que é aceitável. Acima disso, você tem condutividade elétrica aqui. Então isso acelera aquele processo de eletrólise. Aí não tem o que fazer, você vai ter que escoar tudo, limpar tudo, trocar mangueira, trocar bomba d'água, até mesmo o radiador. E um outro detalhe que muita gente não troca quando está operante é o radiador do ar quente. Porque você faz todo o sistema, você limpou tudo, colocou tudo novo, e esse carro está operando o ar quente, mas esqueceu dele que ele está lá dentro do painel, você não viu. Só que lá está a água contaminada. Uhum. E quando o condutor pegar um dia um pouquinho mais frio e direcionar o seletor no vermelho, o que vai estar acontecendo? Ele está pegando aquela água contaminada e jogando para a água que limpa. Então você vai ter que fazer todo o processo de limpeza com o ar quente ligado, etc. e tal. Betinho, nós falamos já de qualidade de aditivo, falamos de qualidade de água, não falamos de pressão. Que é outro detalhe importantíssimo, né? Porque quando o sistema não está pressurizado, né, você vai ter problema também de superaquecimento. Então, e fora que, assim, a válvula não vai funcionar. Então, falando em válvula, a tampa do reservatório de expansão também é uma válvula, tá? Então, ela segura ali um bar e meio para manter o sistema pressurizado. Fiz todo o procedimento, troquei válvula, troquei todos os componentes e não troquei a tampa. Você vai ter um problema de pressão. Os carros asiáticos têm a tampa do radiador, não é só uma tampa, é uma válvula também, que também mantém um sistema pressurizado. E quando o sistema não está pressurizado, você não consegue atingir o objetivo ali. Por exemplo, com o motor com o sistema pressurizado, né, e com um aditivo de confiança, eu consigo chegar até 128 graus, sem entrar em ebulição, 126 graus, no máximo 126 graus, sem entrar no ponto de ebulição. E quando eu tenho ali uma entrada de ar, ali, um vazamento, na verdade, eu tenho um vazamento, eu tenho entradas de ar. E o sistema começa já a não ficar pressurizado. E o que vai acontecer? Não vou chegar nessa temperatura.
E com relação à cavitação? Que é aí um outro problema também, que a cavitação é mais por causa do aditivo, né? Mais por causa do líquido de arrefecimento, que aí você já tem problema de cavitação e já vi casos, né, de começar a ter problema de cavitação em galerias, onde fica mais difícil ali de você identificar, né, no bloco do motor. Uau! Então, isso vem acontecendo, e aí você bate cabeça, e tem hoje gente com microcâmeras que consegue fazer essa avaliação, tá? Então, isso, né, devido aditivo, é tudo um conjunto, um ciclo, né? Aditivo, pressão, cavitação. Se não tiver tudo uniforme, você vai ter problemas de aquecimento. O sistema é um conjunto de fatores interligados. Se um falha, a cadeia se desfaz. O sistema simplesmente não vai funcionar. Quando você tem um sistema com condutividade no líquido, né, que dá o processo de eletrólise e de corrosão galvânica, isso acelera o processo por um aditivo, né, que não é correto, não é por água de torneira, água de chuva, água de poço, e condutividade elétrica do sistema e até mesmo potencial de massa. Né? Se tem um problema de potencial de massa, vai influenciar e vai acelerar o processo de eletrólise e de corrosão galvânica. A questão é que a corrosão galvânica não vai atacar apenas a válvula termostática, ela vai atacar o sistema de arrefecimento como um todo. Exato. O estrago é enorme. Exatamente. Então, tanto, né, na linha GM, linha Volks, em geral, né, isso acontece, e acontece muito também quando você pega um sistema Ford, que tem até um mito em campo, né? Válvula de alumínio, válvula de plástico. Então tem um bizu muito grande em campo com o sistema da linha Ford, que é muito complexo. Então requer uma atenção especial na hora de fazer a manutenção desse carro, preventiva, corretiva, que a complexidade é muito grande, né? Você tem muito bizu em campo na linha Zetec Rocan. Muito mito, muita discussão, na verdade, muita opinião e pouca base técnica. Então, tirando alguns mitos e verdades aqui para vocês, né, nessa linha Zetec Rocan, né, na válvula termoplástica, de alumínio, aplicação. Esse carro foi um dos primeiros veículos aqui no Brasil quando muda a válvula termostática de gasolina para flex, né? Então, se você pegar esse carro, se você pegar o Fiesta, o Ford Ka, o Focus, a Courier, a Export, toda essa linha Zetec Rocan, de 1999 até 2005, esse carro é 100% gasolina. A temperatura da válvula termostática desse carro está em torno de 92 graus e a válvula é mecânica, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui dela. Eu tenho uma aqui, ó. Inclusive, na verdade, eu tenho duas, né, que é um exemplo claro aqui. Então, 99 até 2005 é um carro 100% gasolina que é equipado com uma válvula mecânica, que eu posso ter uma válvula, a 265 aqui no caso, que ela tem o bypass, mas não tem o limitador no bypass. Aí se você pegar aquela aplicação do Supercharge que saiu no Export, no Fiesta, eu tenho a mesma válvula com dimensional, a temperatura, mas já tem um limitador aqui no bypass, que é para aqueles veículos que é Supercharge, que a pressão ali é mais forte. A própria Ford fez isso daqui, né, porque conseguia aqui romper a carga da mola. Então você tem uma aplicação específica para quando é Supercharge. Mas lembrando que as duas tem a mesma temperatura e é uma válvula mecânica e tem o Giglepin, que é acoplado, né, nessa carcaça aqui. Inclusive, que é o bizu que tem em campo, que é a polêmica que tem em campo, que originalmente esse veículo ele é equipado com uma carcaça de termoplástico, que vai muito bem também, não tem o que falar, né?
Quais são as vantagens e as desvantagens da carcaça termoplástica e para a carcaça de alumínio? A carcaça de plástica, se essa for original, né, se tem lá a liga do material, você tem aqui, não é um plástico, né, fibra de vidro com nylon, tem um percentual, a composição correta, às vezes você pega uma válvula, você vê lá GF30, GF35, né, até 40, que é a quantidade de fibra de vidro que contém nesse material. Quando você tem isso fora do especificado, a mais ou a menos, por exemplo, se tiver muita fibra de vidro, o que vai acontecer? Vai vidrificar, ela vai ficar mais fácil para trincar. Se tiver pouca fibra de vidro, o que vai acontecer? Ela vai ficar maleável, ela pode empenar. Então, qual é a vantagem da carcaça de alumínio em cima da carcaça termoplástico? O alumínio é mais robusto, mais resistente, né? E não vai ter o problema de empenamento e trinca. E tem uma outra grande vantagem, é que assim, se vazar água no sistema de arrefecimento, o calor do motor consegue dissipar para o alumínio, que dissipa para o sensor que indica o condutor. Para o carro está aquecendo. A desvantagem da termoplástico, se faltar líquido, infelizmente o calor do motor não dissipa para o plástico, que não dissipa para o sensor, que não indica o condutor. Ele não vai ver que esse carro está superaquecendo e vai continuar andando e vai passar daquela temperatura de 126 graus, vai chegar a 130, 140, 150, você vai perder o motor. Então, são mitos e verdades. Mas voltando na aplicação, pode falar até um pouquinho mais, eu tenho quando gasolina, uma válvula mecânica, tá? Cuidado, tem os Jigglepin. E 2005 em diante, esse carro já tem uma válvula elétrica, né? E muita gente fala válvula eletrônica. Eu costumo falar que a válvula é elétrica. A eletrônica é o módulo. E ela é, sim, uma válvula pilotada. Ela tem um aquecedor dentro dela, né? Fazendo com que ela abre de acordo com o combustível. Nesse caso, realmente é de acordo com o combustível. Como assim, ó? Por exemplo, se eu estou 100% etanol nesse carro, a temperatura, né, tem que ser um pouco maior dessa válvula por causa desse projeto, diferentemente da linha Volkswagen. Então, 100% etanol, o módulo sabe que está com etanol lá através do sensor de oxigênio, aí quando chega a 100 graus, ele manda 12 volts aqui para esse conector, tá? Que não é um sensor, é um aquecedor, eu tenho um aquecedor aqui interno, fazendo com que a válvula comece a abrir com 102 graus. E o acionamento do eletroventilador, o primeiro estágio vai ser com 106 graus e o segundo estágio com 110 graus, certo? Mudei o combustível, né? Estou rodando com gasolina, mudei, né? Rodando com etanol, mudei para gasolina. Para gasolina, 102 graus é muito alto, né? A abertura da válvula nesse projeto e 106 graus também. Então o módulo muda toda a estratégia do motor, né, do acionamento. Passa a alimentar esse aquecedor aqui com 92 graus, para que a válvula comece a abrir com 92 graus, 10 graus antes, né, e o acionamento do eletroventilador com 96 graus. Então o que acontece? Olha que interessante. Se você perder o AF desse veículo, você vai comprometer a abertura da válvula, tá? Então, vamos supor, eu estou com gasolina no tanque, mas o módulo acha que está com etanol. Aí o módulo vai aplicar aqui os 12 volts com um PWM, não é 12 volts contínuo, vai mandar um PWM, o positivo é direto, o negativo ele é pulsante, tem um duty cycle de 10 milissegundos, sendo 7 on e 3 off. E fazendo com que ela abra a 102 graus, só que 102 graus é muito para gasolina. Então é importante verificar o AF, é importante ver como estão as condições da amplitude da sonda lambda. Se eu tiver com uma sonda lambda com amplitude baixa, eu perco o AF, ok? Então tem todos esses detalhes. Além disso, né, tem um passo a passo. A MTE ela montou um e-book mostrando passo a passo um diagnóstico dessa peça, dessa válvula aqui, do sistema, que é tão complexo assim. E apesar que esse passo a passo são 7 passos para você fazer um diagnóstico rápido, preciso e assertivo. Mas eu posso te garantir que com 3 passos, apenas 3 passos, você já consegue ter um norte aqui, talvez até uma solução do problema. Por exemplo, aqui nessa válvula aqui, eu tenho esse conector, que eu falei que não é um sensor, é um aquecedor, todo aquecedor tem um valor de resistência.
Essa resistência em temperatura ambiente vai de 10 a 17 ohms. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Medir a resistência desse aquecedor. Né? Se você pegar um multímetro e medir a resistência aqui, temperatura ambiente, estando dentro dessa especificação, você vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Verificar se não tem condutividade elétrica. Então, eu vou pegar uma ponta, eu vou pegar meu multímetro aqui, ó. Pode ser em escala de continuidade ou escala ôhmica, tá? E vou pegar um borne do meu multímetro e vou colocar uma ponta independente da ponta aqui, um terminal, e a outra ponta na carcaça. Não pode apresentar condutividade, tá? Aí ela tá livre. E eu vou fazer isso no outro borne também, nos dois bornes aqui eu vou verificar. Feito isso, não tem condutividade elétrica, eu vou para o meu terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Eu vou alimentar ela com 12 volts. Eu posso pegar 2 fios aqui, pegar os 12 da bateria. É importante sempre utilizar a bateria, porque a bateria tem no mínimo 40 amperes. Às vezes eu passo para o pessoal fazer essa avaliação aqui com uma fonte, o pessoal usa uma fonte de celular. Não vai. Né? Uma fonte de 12 volts, mas se tiver uma amperagem baixa também não vai conseguir. Então, importante a bateria, você pode até colocar um fusível ali de 10 e aplicar 12 volts na válvula. Você vai contar no seu relógio, né? De 2 a 5 minutos essa válvula vai começar a abrir, vai ter sua abertura. 2 minutos, 3 minutos ela vai começar a abrir, 5 minutos ela tem que estar aberta 100%. Se eu apliquei 12 volts e chegou aos 5 minutos a válvula abriu, eu sei que o problema não está na válvula. O problema está em algum outro fator aqui do sistema. Se ela não abriu, eu posso diagnosticar que é um problema na válvula termostática. Então, lembrando, não é um sensor, é um aquecedor. Eu posso aplicar 12 volts aqui, direto. Eu falo que é no máximo até 5. Posso ficar um pouco mais? Pode, não tem problema. Mas o sistema manda um dot cycle, que é um PWM. Eu mandando 12 volts, deixando muito tempo ligado, aí começa a dar uma fadiga no aquecedor. Vamos dizer que aí você aplicou, você executou todos os testes e o problema não está na válvula termostática. Como o sistema é complexo, tá? Então, é tão complexo, vou pegar essa em corte aqui, para entender melhor. Normalmente, a água ela entra aqui, né? Ela entra por aqui, né? Ela entra por aqui, perdão, ela entra por aqui e sai por aqui. Isso é um comum do veículo. Nesse sistema, não. É o contrário. A água ela entra por aqui e sai por aqui. E como funciona aqui, ó? Aqui eu tenho o bloco do motor, as duas cavidades aqui. Essa cavidade maior aqui, ó, ela está interligada nesse duto aqui. Que esse duto aqui, ele vai lá para o defletor, que vai lá para o radiador do painel, do ar quente. E retorna e cai nesse outro duto que está ligado nessa outra cavidade aqui. Então, a água daqui tem que vir para cá, onde está a válvula termostática. Só que ela faz esse sentido aqui, daqui para cá, por esse duto, né? Ou seja, pelo ar quente. Então, a água ela entra por aqui, vem por esse duto aqui, retorna e cai aqui na válvula, a válvula abre, aí entra a água fria por aqui, mescla com a água e vai para o radiador. Só que o que acontece? Antes disso, você trocou a válvula, fez todo o procedimento, a válvula está abrindo eletronicamente, mas o carro continua aquecendo. Tem os demais passos, né, que eu falei que são 7 passos, né, que é fazer a avaliação dos outros fatores. Por exemplo, esse duto aqui, ele vai nesse aqui, ó, nesse, e o outro nesse outro duto aqui. Que esse defletor normalmente está lá atrás no anti-chama, lá no painel, e você só vê esses 2 caninhos. Então a água ela entra por aqui, passa, faz esse bypass e volta por aqui. Quando você liga a ignição do veículo, tá, e o ar quente não está acionado, não está ligado, né, quando eu viro a ignição, eu aplico 12 volts aqui nesse motor de corrente contínua. Aqui tem um êmbolo que eu avanço aqui, que impede que a água vá lá para o radiador do painel. Então a água ela vai fazer esse bypass aqui, ó, ela vai vir aqui e vai retornar. É comum esse carro acostumar barro, sujeira e até uma massa branca, por efeitos químicos e físicos aí que acontecem nesse carro aqui. E muito barro mesmo por utilizar água mineral, água de poço, água de torneira.
E aí o que acontece? A água desse duto aqui, ó, daqui, não vai vir para cá, porque está obstruído aqui nesse defletor. Só que ele está escondido lá dentro. E você fica trocando válvula, uma, duas, coloca de outra marca e não resolve o problema. Então, o que normalmente assim, você pode fazer? Só para fazer uma pré-análise mais rápida. Você tem essa mangueira em forma de U, tá? E você vai adicionar essa mangueira aqui, ó. Você vai fazer um bypass. Aí, se resolver o problema, você sabe que o seu problema está daqui para cima, tá? O problema pode ser nesse defletor, que é do ar quente, ou lá no radiador do painel, o radiador do ar quente, não o radiador frontal, tá? Então você vai ter um radiador frontal e um radiador lá dentro do painel. E esse defletor aqui, quando você direcionar o seletor no vermelho, que é para acionar o ar quente, eu corto os 12 volts desse motor que tem a corrente contínua. Lembra do êmbolo? Ele recua, aí permite que a água vai lá no radiador do painel e retorna aqui. E se o radiador estiver entupido, obstruído, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Tampar. É comum, às vezes, por falta de orientação, o pessoal vem aqui e tampa. Eu já vi até mais. Vou pegar uma peça aqui, ó, que a gente pega em campo. O pessoal utilizou, como você falou, araldite, né? Então, isola o ar quente dessa forma, não deve, tá? Não deve. Vou isolar o ar quente? Não posso fazer isso. Você pode isolar o ar quente, mas da forma correta, que é dessa forma aqui. Então, esses são os bizus que acontecem no sistema da linha Zetec, obstrução por sistema, essa massa que acontece. Isso aqui é uma válvula termoplástica, né, que aconteceu em empenamento, que inclusive isso aqui é até de uma funcionária aqui da fábrica que eu fiz a substituição e deparei com nessa situação no carro dela. Colocamos uma válvula lá de alumínio e resolveu o problema. Já vi casos também de a pessoa falar assim, ó, eu coloquei uma válvula de alumínio, a ventoinha ligou e não desligou mais. Eu botei a termoplástica e resolveu o problema. Então, de fato, o problema é na carcaça de alumínio. Eu só vejo vantagem na carcaça de alumínio, tá? Mas se você tiver condutividade elétrica no sistema, lembra que eu voltando lá atrás falando do multímetro, verificar a condutividade elétrica? Quando você está com condutividade elétrica, aí o alumínio é um bom condutor, né? Ele não é tão quanto o cobre, mas ele ainda é um bom condutor perante o termoplástico. O alumínio passa a ser um condutor. Então imagina se você tem condução elétrica no bloco do motor e eu estou com uma carcaça de alumínio aqui. Aí você vai ter condutividade elétrica com a carcaça, com o motor. Aí o módulo vai vir aqui, vai olhar aqui, opa, tem coisa errada, né? Aumentou a corrente, né, que passa no aquecedor ou no sensor de temperatura. Ele, com um modo preventivo, que ele faz? Ele aciona o eletroventilador e não desliga mais, porque tem algo errado ali. Aí eu substituí, coloquei uma carcaça termoplástica, resolveu. Por quê? Porque o plástico isola. Aí a ventoinha liga e desliga normal e não tem problema com isso. Então essa é a desvantagem, mas não que é um problema com alumínio, e sim porque você tem um problema no carro, no sistema de condutividade, que o alumínio acaba interferindo. E até uma dica legal para vocês aí, especial, que é assim, ó, se infiltrar líquido de arrefecimento dentro do termoelemento, onde está o aquecedor, aí o alumínio, como ele é condutor, aí vai queimar o fusível da rede da bomba e da bobina. Esse carro, ou seja, resumindo, esse carro vai perder a partida. Você ligou a chave de ignição, ele vai queimar o fusível e não vai dar partida. Você trocou o fusível e vai queimar de novo. Por quê? Porque está em curto a válvula termostática. Quando essa válvula termostática entra em curto, queima o fusível da linha da bomba de combustível e da bobina. Você perde a ignição e perde a alimentação. Então é curto na válvula termostática, tá? Essa válvula aqui dá para fazer esse teste de duty cycle também com osciloscópio, né? Para fazer quero ver a parte mais técnica disso daqui. Então, o positivo é direto e o negativo ele é PWM, né, e você vai ver que tem variação lá, né, de acordo com o combustível, ele alimenta esse duty cycle da válvula termostática. Isso é o que acontece muito em campo na linha Zetec, tá?
Então, você pegando esses 3 passos aí, já dá para fazer um diagnóstico rápido e preciso. Se for mais além, você vai pegar os 7 passos que você vai verificar o ar no sistema, né? O ar lá no radiador do painel, o defletor do ar quente e verificar também o sensor de temperatura. É o sensor de temperatura que está pegando a temperatura do líquido e informando para a central e para tomar ação, correção ali no momento certo, na hora certa. É complexo, não é? É relativamente complexo, mas a partir do momento que você tem um roteiro, você tem passos a seguir, não se torna tão complexo assim. Talvez trabalhoso, Sim. mas não complexo. Depois que fez uma vez, 2, aí fica já uma rotina, isso aqui fica... Sim, o interessante é o tipo de sintoma que um curto numa termostática elétrica pode provocar no veículo. O veículo fica sem partida, ou melhor, o motor não entra em funcionamento, partida ele vai ter, Sim. mas ele não vai entrar em funcionamento. Exato. E o motivo qual é? A válvula termostática. Às vezes o mecânico fica enlouquecido com scanner, com isso, com aquilo, procurando o problema no sistema de alimentação, no sistema de ignição, e o causador do sintoma é outro completamente diferente. É um curto na válvula. Na válvula termostática que está excitando lá o sistema de gerenciamento eletrônico do motor a não deixar o motor funcionar. E isso não só no Zetec, tá? O Zetec, só o Zetec tem esse procedimento de quando é etanol uma temperatura, gasolina outra temperatura. Mas tem outras montadoras, outros veículos também são equipados com uma válvula elétrica que aí abre de acordo com a sua necessidade, mas se apresentar curto, você vai ter um acionamento do eletroventilador, vai ligar, não vai desligar mais, gera código de falha, né? Se você passar o scanner, vai gerar um código de falha do termostato elétrico. Então, isso acontece muito. Betinho, você explicou, mostrou, demonstrou, falou dos 7 passos, mas não contou pra gente onde é que estão esses 7 passos? É verdade, né? Inclusive tem um impresso aqui, para você ter acesso, né, a esse material. Tem os 7 passos, tem o e-book, né, você tem um cartaz. Você vai acessar o nosso site em mte-tonso.com.br, lá vai estar PDF. Em PDF você vai ter não só esse, como outros também, que ajuda bastante aí no seu diagnóstico no dia a dia. Pois é, Betinho, essa questão do Zetec, que você esclareceu aqui pra gente, é bastante polêmica, gerou muito mito, gerou muita discussão. Eu acho que ficou muito claro o que tem que ser feito, mas agora eu te pergunto, existe outras marcas que têm também essas particularidades? Sim, Landulfo, tem sim. Tem sempre esses bizu em campo, né, que levam um diagnóstico errado, né, que a gente fica perdendo aquele tempo ali. Por exemplo, você pegar na linha Nissan, a linha Tida, Livina, X-Trail, até na linha Renault, né, no Fluence, você tem esses bizu que às vezes, poxa, eu troquei a válvula e o problema continua. Então, você pegar o Tida, o Livina, o Versa, esses carros aqui são equipados com 2 válvulas. Esses carros já são equipados com 2 válvulas. E muita gente só troca a válvula que fica ali na bomba d'água, a válvula inferior. Não sabe que tem uma segunda válvula lá no cabeçote. Então, você pegar, seguir ali a mangueira superior do radiador, vai dar num cavalete desse aqui, que é onde está o sensor de temperatura. E o pessoal acha que ali é só um sensor, um derivador do líquido de arrefecimento, só que não. Lá também tem uma outra válvula termostática. Então, resumindo aqui, ó, eu vou ter uma válvula termostática na bomba d'água, tá? Uma de 82 graus, a 441.82, onde essa válvula eu só consigo montar ela daquela forma correta, que é a mola virada o bloco do motor, mas infelizmente eu consigo montar com o giglepim para baixo. Então tem que ter atenção aqui para montar com o giglepim para cima. Então essa válvula é de 82 graus com a mola virada para o bloco do motor lá na bomba d'água. Você pegar o mesmo carro, tá? Livina, Tida, Versa, Sentra, X-Trail, Fluence, toda essa linha aí,
você vai ter uma válvula superior nesse cavalete, só que é aqui que é o pulo do gato. Por quê? Porque essa válvula eu consigo montar com a mola o bloco e a mola virado o radiador. E é comum a mola ser virada para o bloco. Lembra lá no início eu falei assim que eu costumo falar que na linha automotiva não tem regra? A regra foi feita para quebrar? Aqui é uma que eu quebrei. Tá? Eu não, na verdade a montadora quebrou. Essa válvula superior do cavalete, a mola é direcionada para a mangueira do radiador. E ela tem um furinho. Esse furo não foi alguém que fez, não. É dela mesmo, tecnicamente, né, proposital dela mesmo. E se eu montar essa válvula com a mola virada para o bloco, que é normal, esse carro vai superaquecer. Infelizmente, assim, tem pouca divulgação disso em campo. O pessoal não tem esse conhecimento e a maioria saca, não repara e monta como normalmente deveriam ser montados. Ele vai ter problema. Ou às vezes esse veículo já veio de uma outra oficina, ou o dono do carro, uma válvula termostática eu mesmo troco e não vê esse detalhe, e você vai montar errado. Então, lembrando, ó, esses veículos eu vou ter aqui na bomba d'água, a mola bloco do motor, e no cavalete, a mola é para o radiador. Muita gente erra nisso daqui, ó. E o veículo começa a superaquecer. Superaquece e você vai ter um problema. Atenção, guerreiro das oficinas, com esse detalhe. Betinho, e também tem aquelas linhas de veículos onde alterou a transmissão, alterou também a válvula termostática? Isso, na verdade eu altero a temperatura da válvula, isso que mais engana a gente, porque a válvula fisicamente são iguais, né? São parecidas, só que muda a temperatura. Por exemplo, se eu tiver um veículo da linha Citroën, Peugeot, que a transmissão é manual, a temperatura da válvula é maior, normalmente fica em torno de 89 graus. E o mesmo motor modeliano, né, e a transmissão é automática, as válvulas são idênticas, só que a temperatura é menor de 80 graus. Por exemplo, eu vou pegar duas válvulas aqui, ó, que é um caso. A olho nu você não consegue distinguir, exceto o grau térmico dela. Tá? Entre outras também, você pegar aqui, ó, com esse cavalete, né, eu tenho um refil aqui, que é a VT504, que 80 graus é para transmissão automática e 89 graus é para transmissão manual. E quando eu faço o inverso, esse carro não vai ferver, tá? Mas ele vai trabalhar com uma temperatura superior e a ventoinha vai ligar e não desliga mais. Então toda vez que você pegar um carro aí que a ventoinha ligou e não desligou mais, e esse carro tem a transmissão automática, certifique da temperatura da válvula termostática, que pode ser que está errado. Inclusive, falando ainda da linha PSA, Peugeot e Citroën, não só de válvula termostática com a transmissão, tem que cuidar também, tomar cuidado com a aplicação, porque pode ser que eu tenha uma válvula mecânica, que é esse caso aqui, e pode ser que eu tenha uma válvula elétrica. Então, você pegar os motores 1.5 e o 2.0 na linha Peugeot, na linha Citroën, pode ser equipado com essa válvula elétrica, tá? E tem um problema em campo, um problema em campo que acontece que chama capilaridade, né? O que é capilaridade? É a capacidade de subir líquido de arrefecimento pelos fios capilares, no caso aqui pelos fios no chicote do carro e até o módulo. Então quando isso acontece lá, porque não utilizou o aditivo correto, usou uma água comum, vai oxidando e você perde a eficiência da vedação da válvula, permitindo entrada de líquido. E esse líquido ele vai acontecendo uma contaminação, um zinabre no chicote e vai gerar código de válvula termostática. Aí você vai lá, faz a substituição e coloca uma válvula nova. Vai continuar usando válvula termostática, vai dar, né, válvula elétrica no código de falha. E você vai ficar perdendo tempo ali. Então, quando isso acontecer, que deu código de falha de válvula termostática, verifica lá a resistência, verifica a condutividade elétrica e verifica o potencial de massa do chicote do veículo. Aí você consegue determinar para ver se teve infiltração de líquido de arrefecimento. E como você pode fazer isso aí?
Você vai pegar um multímetro, né? Vai colocar em escala ômica. No multímetro aqui, a menor escala que você estiver no seu multímetro, se ele não for automático. Você vai pegar um borne do multímetro e vai colocar numa ponta do chicote do carro, tá? Da tomadinha onde entra aqui no sensor. E você vai lá na outra ponta do chicote, né? Do borne da ECU, só que não na ECU, no borne lá do chicote. E vai achar a mesma a pinagem que está, né, do sensor de temperatura. Qual que é o valor que eu devo ter aqui? O menor valor possível, né? Chegando o mais próximo possível do zero. Né? Se tiver 0 ohms, 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms, vamos dizer que é aceitável. Se você tiver aqui um 50 ohms, né? Você já está gerando uma certa resistência elétrica nesse chicote devido ao zinabre ali, contaminação do líquido, né? Ele envelheceu ali e gerou uma zinabre. Então, quando você tem essa resistência no chicote, né, e o módulo aplica uma tensão, né, de volts, aqui 12 volts para esse sensor, o que vai acontecer? Você vai gerar uma queda de tensão. E gerando essa queda de tensão, o módulo vai, gerou a queda de tensão, alterou a corrente elétrica. E toda vez que altera a corrente, o módulo entra em estado de emergência. Liga a ventoinha, não desliga mais e gera código de falha. Então isso acontece muito nessa linha. Quando você pegar esse conector aqui amarelo, não é um sensor, tá? Não é um sensor. E se tiver com problemas de capilaridade, né, e chegou no chicote, não tem o que fazer. Você vai ter que trocar a válvula e trocar o chicote desse veículo. Eu já vi em campo o pessoal fazer uma adaptação assim, porque essa válvula normalmente ela trabalha com a temperatura um pouco mais elevada. Eu tenho uma temperatura de 103 graus e uma temperatura de 105 graus, onde as mecânicas, aqui no caso, trabalham com a temperatura de 89 graus. Como eu tenho um problema em campo com isso daqui, o que eles fazem? Eles sacam essa válvula elétrica, colocam essa válvula mecânica e colocam um adaptador para enganar o módulo. Porque o módulo, todo momento ele vai vir aqui e vai ver a corrente elétrica. Não tem corrente elétrica aqui, aí ele vai falar o quê? Olha, ou aumentou a corrente, ou diminuiu a corrente, não tem um valor de resistência, vai gerar código de falha. Então ele faz essa simulação, mas não deve. Então essa válvula é elétrica porque ela trabalha de acordo com a necessidade do motor, né? Não é por causa do combustível igual lá na linha Zetec Rocan. Então você pode ter essa carcaça aqui toda de alumínio, que na nossa época. Esse carro tem um outro problema, que aqui você tem óleo, e aqui você tem água. Quando você está com uma carcaça que é termoplástico e você não faz o torque correto, né, se você tiver um torque correto, tiver um torque excessivo, por exemplo, você pode empenar e permitindo que, né, passe óleo para o líquido. Então essa carcaça aqui de alumínio, ela é mais robusta, ela suporta um torque um pouco maior. 10 newton, 12 newtons é o suficiente para fazer a vedação, né? Que a ANTE, inclusive, já acompanha aqui a vedação, né? Não tem cola aqui, não se usa cola nesse sistema. Tem a guarnição correta para ser utilizado. Um detalhe também interessante, pessoal, nesse carro aqui, todos esses veículos aqui, Peugeot, Citroën, equipado com esse tipo de válvula, aqui eu tenho a saída do ar quente. Eu deixei até proposital algum tampão aqui. Lembra que eu falei na linha Zetec lá, que a linha Sigma também acontece? Alguns veículos, não só a linha Ford, outros veículos na linha Peugeot, Citroën, Renault, quando você tampa o ar quente, influencia no sistema. Aí a ventoinha liga e não desliga mais. Compromete a abertura da válvula termostática. Então você não deve, né, isolar o ar quente com esse tampão. O que você vai fazer se tiver que isolar o ar quente desse carro? Você vai fazer um bypass com uma mangueira maior. Isso permite que todo o líquido circula sem ir lá no radiador do painel. Então Peugeot e Citroën, se tomar todos esses cuidados aqui, manter a aplicação correta, não tem por que dar problema. Por sinal, falar em capilaridade, a gente já notou aí, por trabalho de campo, que a contaminação pode chegar até o borne da unidade de comando. Pode até entrar dentro da unidade de comando. Então entra líquido
dentro da unidade de comando, aí você vai perder não só o chicote, como o módulo. Então, quando começa a infiltração por capilaridade, né, você já observa ali, né, se você pegar no princípio, às vezes tem que trocar só o chicote. E se você não fazer essa manutenção correta, vai chegar líquido dentro do módulo, você vai perder o módulo e o chicote. Aí pode passar aí de R$7.000. Uma última pergunta a respeito da capilaridade. É só no Peugeot Citroën? Não. Na verdade, toda vez que você tem líquido de arrefecimento em alguns sensores que permite infiltração, apresenta capilaridade. Por exemplo, e não só de líquido, tá? Eu já peguei problema de capilaridade com óleo. Com óleo. Então, se você pegar, eu peguei num Ford Ka, eu tive um carro desse daí e acontecia de gerar código de falha de sensor de temperatura, sensor MAP e sensor lambda. E eu ia lá, pagava os códigos de falha, e esse carro trabalhava numa temperatura irregular, cheguei a trocar válvula e não consegui resolver o problema. Aí quando eu fiz um diagnóstico mais a fundo, aí eu identifiquei óleo no conector do sensor que alterava a resistência e mandava a informação errada para o módulo. Mas de onde vinha esse óleo? Esse carro ele tem uma válvula solenoide que tem uma vedação, né, e essa válvula tem lá o positivo e o negativo, e essa vedação não estava eficiente, e por essa ineficiência permitia passagem de óleo que percorria pelo chicote e ia para esse negativo, e aonde ia esse negativo ia óleo. E gerava código de falha nos sensores. Então, não somente água, pode ser óleo também. Ford, Volkswagen tem? Volkswagen tem muito problema de capilaridade, um sensor de temperatura. Se você pegar na linha Virtus, na linha Volkswagen, Virtus, Up, Nivus, o Gol, a Saveiro, o Polo, todos os motores MPI e MSI que tem um sensor de temperatura no bloco do motor, é possível acontecer esse fenômeno que é capilaridade. O que eu sugiro e recomendo? A cada 30.000 quilômetros, troca esse sensor, faz a avaliação, se necessário, substitui esse sensor de temperatura, para evitar, né, um prejuízo maior, um dano maior no motor. E, se possível, recomenda-se, né, examinar também o conector na unidade de comando para ver se já não tem infiltração. Exatamente. Às vezes é visual isso daí, você começa a ver um certo zinabre nos bornes, na pinagem, na UC, porque está tendo umidade ali. Então, refaça o serviço ali, senão você vai perder o módulo. Alberto, nós do canal Autoacadêmico não temos como agradecer a você e a MTE Thomson por ter nos oferecido esse tempo, todo esse trabalho para podermos fornecer informação técnica de qualidade aos nossos seguidores. E quem está nos assistindo e quiser entrar em contato com a MTE Thomson, quais são os canais que vocês têm? Aqui, ó, não tem como não entrar em contato com a gente, né? Você tem no site lá, dentro do site tem um chat, tem o SIM, que é Serviços de Informações MTE Thomson, PABX, o 0800 gratuito, e o mais utilizado é o nosso WhatsApp, onde você vai entrar lá com a dúvida, vai ser respondido lá das 8 às 18, de segunda a sexta, e se for depois do horário, você deixa sua mensagem lá, que assim que possível, vai ter um atendente lá para sanar as suas dúvidas lá, e não tem como você não entrar em contato com a gente. E é isso aí, foi uma satisfação nossa, né? Isso aí, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar disseminando essas informações importantes aí junto com vocês, e só tenho a agradecer. Tamo junto, muito obrigado mais uma vez, obrigado MTE Thomson e até a próxima.